Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Na última semana, nós adentramos no material que tem como título Convite ao Discipulado. Esse material ele é de autoria do pastor Irênio Chaves, tá? Pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica de Niterói. Desde já eu agradeço, né, por ter compartilhado esse material conosco e ter nos permitido de estarmos fazendo uso para estarmos aplicando na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Na última semana, nós já adentramos nesse material, né? Nós tivemos a aula do nosso amado irmão Erudice. Ele, né, até esclareceu aí o motivo que eu fiquei um período ausente. Infelizmente, aqui em casa, nós fomos acometidos pela Covid, tanto eu quanto a minha esposa, meu filho. Graças a Deus, né, nós já estamos bem, já a fase, né, da quarentena, do isolamento já passou e nós já estamos bem. Eu fiquei com uma pequena sequela em relação à questão da respiração, né, da dificuldade, às vezes, com um pouco de tosse, mas isso, apesar de gerar, às vezes, um pouco um cansaço, mas nada que né, me comprometa, nada que me atrapalhe. E logo, logo, se Deus quiser, eu vou voltar 100%. Então, se os irmãos, de repente, perceber alguma dificuldade, às vezes, na pronúncia, ou uma pausa maior para falar, para respirar, tá? Eu peço que os irmãos relevem aí que às vezes é reflexo aí dessa situação. A gente, graças a Deus já passou, mas deixa umas pequenas marcas que incomodam um pouco, tá? Mas graças a Deus o pior já passou. Infelizmente, nós ainda temos muitos amigos, muitos conhecidos, alguns membros da nossa igreja que ainda está passando por esse problema, está enfrentando essa pandemia. Tivemos muitos que perderam entes queridos, né? E nós sentimos a perda, né, de cada pessoa, estimado irmão de nossa igreja, amigo, conhecido, apesar de sabermos que muitos, né, foram convocados pelo Senhor para estar com Ele na glória, mas para nós fica a saudade, fica o vazio, e a nossa oração é que Deus console o coração de todos aqueles que, porventura, perderam alguém, e aqueles que ainda estão enfrentando essa situação, que Deus possa dar o escape e fazer com que a sua saúde venha a ser restabelecida o mais breve possível. Tá? Essa é a nossa oração. Hoje é a aula 2, tá? Desse módulo, Convite ao Discipulado. A aula 2 ela tem como tema fazer discípulo é mais do que conquistar adeptos. Tá? Essa é uma grande verdade, uma grande realidade da nossa vida enquanto cristão, do nosso chamado, tá? E né, a gente vai estar esboçando um pouquinho mais a respeito disso, acerca disso, dentro da visão daquilo que o pastor Irineu trouxe, no seu material, aquilo que ele produziu, e um material muito rico, tá? E muito objetivo, muito claro, uma linguagem muito fácil, né, de compreensão. Glória a Deus pela vida do pastor Irineu.
E aí, iniciando com um verso, né, um versículo da palavra, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos 1, verso 8. Atos é o livro que a gente vê ali o nascimento da igreja, né, o início da expansão da mensagem do evangelho, quando ela rompe ali aquele, aquelas cidades ali judias, né, daquela região da Judéia, e Deus, né, no nascimento da igreja, já no início do ministério, né, vamos botar assim, cristão, da igreja cristã, ele já dá essa orientação, essa ordenança, né? Ele nos prometeu o Espírito Santo, né? Ele já havia prometido isso aos seus discípulos, já havia esclarecido qual seria o papel do Espírito Santo, aquilo que ele estaria ajudando, né, na nossa caminhada cristã, e, e esse Espírito Santo, ele tem um propósito muito claro, né, que é nos ajudar a cumprir o ID, a cumprir o nosso chamado, a nos ajudar na nossa grande comissão, né, que é propagar o Evangelho e fazer discípulos, tá? Como é o foco da nossa aula, o foco desse módulo. E aí o autor, ele diz: o Evangelho desafia que vivamos uma nova perspectiva de ação. O fato de sermos transformados para uma nova vida demanda uma intencionalidade no discipulado. Aí ele, né, fala aqui a respeito da realidade. Infelizmente, muitos cristãos vivem hoje, né, que é essa dificuldade de se compreender o seu real propósito, sua real missão. E aí o autor diz: vivemos hoje uma crise de relevância. Para o mundo secularizado, ser relevante é ter visibilidade. Para o reino, relevância é servir. E é interessante, desculpa, quando a gente percebe, né, essa troca de valores que às vezes a gente nos permite trilhar, caminharmos ou buscarmos, né, uma relevância, como se a visibilidade, o destaque fosse o foco do nosso chamado, né? Ser visto é muito natural, né? Às vezes ser visto, mas o grande diferencial da vida cristã é justamente a forma como nós lidamos naquelas situações onde aparentemente não tem ninguém nos vendo. Nós falamos aparentemente porque sabemos que a todo tempo nós somos enxergados, né? A todo tempo existe um Deus que nos vê e conhece tudo, né? Som dos nossos corações, os nossos propósitos, as nossas intenções. Então, nada que venhamos a fazer passa despercebido dele. Mas, às vezes, a gente, né, esquece disso.
E muitas vezes podemos ficar com essa visão míope, né, de achar que essa visibilidade ela é importante para o reino, quando na verdade não é. Tá? O servir ele é muito mais importante do que a visibilidade. E glória a Deus por isso, porque, né, nós podemos saber quem de fato nos vê, nos enxerga, né, para quem nós realmente trabalhamos e estamos comprometidos né, com o nosso projeto de vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E ainda sobre a primeira fala, né, o Evangelho desafia que vivamos uma nova perspectiva de ação. O fato de sermos transformados para uma nova vida demanda uma intencionalidade no discipulado. Eu tenho, há muito tempo já eu entendi uma máxima da vida cristã e eu tenho procurado pautar minha vida nesses princípios, nesses valores. Eu sempre procuro enxergar que a bênção de Deus, ela só é bênção, tá? Se ela vir para mim, né, vir até mim, sobre a minha vida, e de alguma forma ela se externalizar, puder alcançar outros. Tá? Eu, né, já ainda jovem, tá, eu tive essa compreensão do Evangelho. Eu sempre procurei, ou procuro, né, sempre trazer isso à minha lembrança, porque às vezes a gente se esquece, né, irmão? Nós somos falhos. E às vezes a gente quer reter aquilo que vem sobre nós, sobre nossa vida, e aí nós transformamos aquilo que vem sobre nós, eu não diria nem que transformamos em maldição, né? Pode ser até que sim, mas eu prefiro dizer que nós anulamos a bênção que vem sobre nossas vidas, porque nós retemos. Tá? Então, se chegou até mim, tinha como propósito me abençoar, e se porventura eu não consegui, eu não permiti que aquilo fosse externalizado e abençoasse outras pessoas, então acaba que não foi uma bênção para mim, tá? No decorrer da ministração, talvez a gente pincele, melhore esse raciocínio, mas é basicamente isso que eu penso, tá? E acredito que esse material, ele, apesar de não, né, talvez não mencionar isso dessa forma, mas a vida cristã, né, o discipulado, ele tem essa preocupação, tá? O foco é o outro, a preocupação é o outro. E diz assim, dando continuidade na lição: fazer discípulos é mais do que conquistar adeptos, é influenciar pessoas a seguirem a Cristo. Aí aqui nós vemos um verso do Evangelho de João, capítulo 4, 35, que diz assim: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O autor continua dizendo: o papel da igreja no mundo é encarar a mensagem salvadora de Jesus Cristo, a todo homem, em todo lugar e em todo tempo. Aí nós vemos aqui um verso da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, né, dando orientação para Timóteo, e ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Como eu vinha falando, o nosso chamado, ele sempre vai fazer com que a gente tenha essa percepção do outro, essa preocupação com o outro. Aquele evangelho que, pela graça, me alcançou e eu compreendi, né, a obra expiatória de Cristo na cruz, eu compreendi o amor de Deus por mim, pela minha vida, a misericórdia que ele teve para comigo. Então, o que eu faço? Eu quero
eu procuro externalizar isso para outros, para que outros possam compreender também essas verdades e se abrir, né, para entregar sua vida ao Senhor, para iniciar sua caminhada na vida cristã, ou de repente fazer com que o outro, né, também tenha essa preocupação com o outro, tá? E assim a gente vai gerando uma corrente onde essa bênção que vem sobre a minha vida, né, vai se externalizando e vai abençoando cada vez mais pessoas, né? Essa corrente vai sendo transmitida e isso vai alcançar outros. E esse é o, 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 o nosso papel, esse é o nosso chamado, tá? E aí o autor ele vai, né, esmiuçando aqui alguns detalhes e ele faz uma pergunta: como a igreja encarna sua missão no mundo? Aí ele traz aqui três respostas, né? A gente pode colocar assim, três características que testificam, né, de que a igreja está compreendendo o seu papel, a sua missão, e ele diz: sendo testemunha, servindo ao menos favorecido e vivendo em comunhão, né? Ele continua: nenhuma igreja pode ser considerada fiel à sua vocação enquanto não colocar em prática a sua visão missionária. E ele traz aqui uma frase de John Wesley, né, que foi um grande perdão, um grande evangelista, né? Eu queria dizer avivalista, né? Nem sei se essa palavra ela existe, acredito que sim. Não criei nenhum verbo, nenhuma palavra nova, foi só a dificuldade mesmo de falar. Mas né, John Wesley é uma figura conhecida, né? Foi o precursor da igreja, do modelo metodista, né? Da visão metodista. E ele tinha essa preocupação. Ele compreendeu que aquilo que ele fazia, que poderia inicialmente, né, aos olhos, aos primeiros olhares ali, ser para aqueles que estavam próximos a ele, mas ele compreendia que aquilo que estava sendo transmitido ali não ficaria ali, não estaria retido aquela comunidade, aquela paróquia. E ele tinha essa preocupação de que a mensagem dele desse transpassar aqueles que estavam presentes ali ouvindo. E é interessante quando a gente começa a compreender, né, como se dá isso e compreender a atuação da pessoa do Espírito Santo, né, como o reino espiritual ele atua de forma a cumprir essa verdade, ainda que às vezes a gente nem perceba, tá? Às vezes a gente pode estar fazendo algo que aos nossos olhos é pequeno, né, ou tem um alcance pequeno, mas Deus, de uma forma sobrenatural, ele faz com que isso seja né, tenha um alcance muito maior do que o que os nossos olhos podem ver. E aí o autor continua: implicações da vida missionária. E aí ele diz assim, ele coloca aqui também outros tópicos que diz: o mundo inteiro é o campo missionário. Nós vemos aqui no A. No B ele diz: cada cristão é um missionário. E cada oportunidade é um motivo para fazer missão. Isso é a mais pura verdade, irmãos. Se nós vivêssemos, né, com essa
com essa preocupação, com essa compreensão todos os dias de nossas vidas, irmãos, com certeza o mundo seria muito diferente. Com certeza a realidade da nossa comunidade, o ambiente por onde a igreja passasse, por onde a igreja está fixada, seria diferente. Porque o evangelho, irmãos, ele tem poder de transformar, de mudar, de alterar o quadro, quer ele qualquer que seja o quadro econômico, social, principalmente o quadro moral, tá? É bem verdade que nós estamos vivendo uma situação que parece até um paradoxo isso, né? Porque nós temos visto todos os dias crescendo o número de igrejas, crescendo o número de adeptos, né, do cristianismo, do evangelho em si, mas parece que essa verdade, né, que a gente viu aqui nesses pontos aqui não está sendo, né, vivida. De fato, a gente parece que tem essa percepção de que o número de igrejas, de aumento de igrejas, de pessoas que confessam serem evangélicos, não está refletindo uma melhora para a sociedade, tá? Isso é preocupante, isso é até um pouco estranho, tá? Paulo, certa vez, né, ele, interessante que ele fala, quando ele menciona a questão de que se alguém pregar um evangelho diferente, tal, né, que ele diz que seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Por quê? Porque não existe outro evangelho. O evangelho ele é apenas um. Então, o que está acontecendo? A gente pode deduzir que o que a gente está vendo crescer não é de fato a igreja cristã do Senhor, não é de fato aqueles que têm que compreenderam de fato o que é o cristianismo, né, o que é a sua missão. E então, assim, nós não estamos conseguindo gerar efetivamente discípulos para o Senhor. Talvez nós, como foi, né, o slide anterior, né, ele fala acerca de que fazer discípulos é mais do que conquistar adeptos. E talvez o que nós estamos vivenciando, né, aquilo que a igreja cristã no Brasil vem crescendo, né, se enchendo de adeptos. Mas talvez nós estamos pecando, nós estamos errando. Eu digo nós, não a CIB Luz, propriamente dito, mas eu digo, né, como toda a comunidade cristã no Brasil, né, a gente está inserido, nós talvez estamos errando na forma como estamos atraindo essas pessoas para o Senhor. Né? E sabemos que muitos vêm por propósitos diferentes daqueles que, né, de um coração contrito, de um coração que se arrepende, né? Muitos vêm com interesse, até porque em muitos locais, infelizmente, é isso que parece que é oferecido, né? Parece que o evangelho ele se resume a só isso, tá? Mas o foco não é esse, mas é bom a gente sempre que possível a gente abordar essas questões, porque, né, infelizmente, a gente vê próximo a nós, principalmente nos grandes canais de comunicação, né, aqueles que se dizem cristãos, professam, né, mas que talvez estão distantes do Senhor e vão gerar discípulos para qualquer outra coisa, menos discípulos de Jesus. Infelizmente, essa é a verdade.
E aí, porque olha só esse tópico aqui que ele diz. Jesus pediu aos seus discípulos para que fizessem 4 coisas essenciais. Entendeu, irmão? Tá sobre essa situação. Às vezes eu tenho que dar uma pausa para dar uma respirada maior, porque né, eu tô bem, graças a Deus estou bem, mas eu não tenho falado muito. Então tá sendo um desafiador para mim estar falando um pouquinho mais, mas glória a Deus, estou muito feliz por estar voltando e podendo estar ministrando essa aula para os irmãos. E aí ele diz aqui, ó, quatro verdades. E Jesus, ele pede para aqueles que estão dispostos a servi-lo, abandonassem tudo, seguissem seus ensinos, servissem uns aos outros e vivessem em comunhão. Tá? É interessante que esse abandonar tudo, ele está ligado principalmente com a nossa antiga vida. Tá? Esse abandonar tudo aqui, às vezes a gente vê algumas coisas assim e a gente às vezes não consegue compreender a sua profundidade e a gente acha às vezes que esse abandonar tudo está ligado apenas às questões daquilo que a gente possui, de abandonar a riqueza, a luxúria, né, os prazeres do mundo. Mas esse abandonar tudo, ele é mais profundo do que isso. Esse abandonar tudo, ele está ligado realmente a nós abandonarmos a nossa antiga vida, a nossa vida de pecado, a nossa vida de distanciamento de Deus. Se abandonar tudo é porque no momento em que a gente se encontra com o Senhor, a gente passa a viver em novidade de vida. Então, se eu estou vivendo em novidade de vida, tudo é novo. Tudo é novo. As coisas antigas, as coisas, né, da minha antiga vida começam a ser deixadas pelo caminho. E aí eu consigo abandonar tudo, porque eu já não sou mais aquela pessoa do passado. Então, né, em busca desse novo eu vou adquirindo coisas novas, muito melhores das coisas que eu tinha no passado. Eu não estou falando de questões física, tá, palpável. Estou falando de coisas muito mais profundas, muito maiores, tá? De você abandonar a depressão, de você abandonar os seus temores, de você abandonar as suas angústias, suas mágoas, e você começar a se encher de um eu diferente, de um eu otimista, de um eu feliz, de um eu, né, enfim, nós, assim, precisamos compreender, né, como se dá esse processo. Muitas vezes não é da noite para o dia, né? Há muitas coisas de uma natureza antiga em nós que às vezes fica agarrado e a gente tem que lutar para conseguir desprender, né? Às vezes muitos de nós chega, né, cheio de vícios, cheio de traumas e precisamos, né, de alguma forma, junto, né, do papel do Espírito Santo, permitir de uma forma buscar ajuda, tá? E com a ajuda de Deus, né, e da igreja, como diz ali, ó, servindo uns aos outros, vivendo em comunhão, nós iremos nos ajudar e iremos alcançar essa nova vida, esse novo eu, tá? Então, que a gente possa entender que isso é possível. E o mais, eu consigo, né, uma vez que eu compreendo meu papel como cristão, como evangélico, eu consigo ajudar outros a conquistar também essa nova vida. Tá? E esse é o nosso papel enquanto igreja. Tá? Esse servindo uns aos outros e vivendo em comunhão, isso precisa ser um ciclo no nosso meio. Tá?
que vai aumentando cada vez mais. À medida que vai chegando novas pessoas, esse servindo uns aos outros vai gerando uma proporção tão grande que, imagina, irmão, que maravilhoso que é vivermos numa comunidade assim. Infelizmente, hoje nós estamos, né, vivendo uma realidade um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados, né, acostumados, que é a distância, a, a dificuldade, às vezes, de contato. Para nós que somos evangélicos, é até engraçado eu estar falando acerca disso, porque né, eu sou muito na minha, assim, então eu não. É, às vezes as pessoas, né, acham que eu não demonstro muito afeto, eu não sou muito afetivo, enfim, eu sou muito na minha, né, sou bem, então, mas eu que sou um pouco introvertido, já esse período da pandemia já tem sido uma coisa muito diferente, porque eu não tinha muito hábito de abraçar, e isso já me gera uma dificuldade de estar nesse novo ambiente. Eu fico imaginando aquelas pessoas que são, né, mais é, enfim, que são mais entrosadas, que gostam disso, né, que tem mais essas características em si. Então, para nós que somos cristãos, que vivemos rodeados desse ambiente, para a gente está muito difícil esse período de pandemia. E enfim, está sendo um desafio muito grande para todos nós. Eu expus até aqui um pouquinho mais da minha personalidade, mas em Deus, né, aos poucos a gente vai estar caminhando para esse novo eu e trilhando essa vida para sempre. Enquanto estivermos aqui, nós estamos em busca desse novo eu, e eu também estou em busca desse novo eu em vários detalhes, né, da minha vida. E diz aqui, o João, capítulo 13, verso de 35, diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É interessante essa fala, irmão, porque às vezes a gente, né, tem uma percepção deturpada do que é servir ao Senhor, do que é ser um cristão, né, ser um discípulo de Jesus, e a gente às vezes pode achar que estamos fazendo tudo certo, né? Mas se porventura a gente está negligenciando o outro do nosso lado, aqueles que estão próximos, como, né, o Jesus, enquanto estava junto aos seus discípulos, ele sempre deixou claro isso, o papel do outro. Quando ele fala acerca do samaritano, né, do próximo, quando ele vai explicar quem é o próximo. Então, assim, Jesus, ele sempre colocou as coisas de uma forma muito clara. Então, a gente tem que entender que se a gente negligenciar o outro, na verdade, nós estamos expressando a, a, o que nós não pertencemos ao Senhor. Tá? É duro, é forte, mas é preciso ser dito isso, porque às vezes a gente vê muitas pessoas que são muito ativistas, tá? Da causa cristã, são muito ativistas das bandeiras, mas negligencia às vezes o outro, negligencia o cuidado, né? O compartilhar, enfim, os irmãos estão entendendo aquilo que o texto é bem claro. A gente precisa, enquanto cristãos, enquanto discípulos do Senhor, precisamos ter se preocupar com um olhar para o outro, sempre. Se isso faltar, está faltando tudo. E aí ele continua, né, com outra pergunta, ele diz assim: como colocar em ação a visão missionária? E aí ele diz aqui
ponto 1, agindo localmente e pensando globalmente. E aí a gente vai voltar para aquela fala lá de John Wesley. Tá? John Wesley, ele tinha essa preocupação, ele tinha essa percepção, ele sabia que aquilo que ele fazia, que aos olhos talvez de muitos poderia ser pequeno, poderia estar resumido ali só aquela realidade ali, mas ele sabia que aquilo tinha um alcance maior do que o que ele podia até pensar e imaginar. E assim é a nossa vida cristã, sabe, irmãos? Às vezes, por menor que seja a nossa ação, ela tem um efeito muito grande. Isso para qualquer das vertentes, seja para o bem, seja para o mal. Então, por isso que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com as nossas ações, de forma a não gerar nenhum mal, na vida de outras pessoas, na vida dos nossos familiares, amigos, às vezes até mesmo da nossa vida. Atitudes, falas, enfim. E saber que, por menor que seja o bem que eu faço, esse bem é grande diante de Deus, diante do potencial do bem que tem, né? O coração bom, as boas ações, elas podem ser pequenas, mas com certeza elas têm um alcance muito grande. E diz aí, né, não há como alcançar os confins da terra se não formos testemunhas no lugar em que estamos plantados. Aí Jesus mesmo traz uma parábola, né, sobre o pouco, o muito. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com o grande, né, e negligencia, às vezes, o menor. Tá? Graças a Deus, irmãos, assim, eu não sei, de repente se eu posso talvez até ter agido, né, em algum momento assim, mas nunca tive muita preocupação com quantitativo. Acho que na minha vida eu sempre entendi que a qualidade é muito importante, muito melhor do que o quantitativo, mas não dizendo que a gente não deve se preocupar com o quantitativo. Ele é importante também, porque o propósito de Deus, a missão da igreja é sempre ir além, alcançar mais, né, mais pessoas, mais propagação do evangelho. Esse é o propósito. Mas a qualidade daqueles que estão a servir ao Senhor, com certeza faz muito mais diferença do que o quantitativo. O qualitativo é muito mais interessante em quase tudo na vida, né? E aí, Atos 13, verso 47, diz assim: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem salvação até os confins da terra. E como a gente estava falando, até o confim da terra, ou seja, não é para se limitar até ao nosso bairro, ao nosso município, tá? É uma missão que ela pode até inicialmente ter esse foco pequeno, né? Ou talvez a abrangência inicial seja pequena. Mas a gente tem que compreender que o propósito é sempre ir além, sempre ir para o máximo possível, até os confins da Terra e até os limites de onde a Terra se estende. E essa é a nossa missão enquanto cristãos, enquanto igreja. E o ponto 2 diz assim, desculpa, irmão, inserindo a ação na história sem perder a dimensão da eternidade. Evangelização é imersão na história humana a fim de resgatar o sentido da eternidade. Aí Atos 26, verso 16 diz: agora levante-se, fique de pé.
eu lhe apareci para constituir-lhe servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Esse ponto, irmãos, ele é bem interessante. Como a gente estava falando, às vezes a gente não tem percepção da dimensão daquilo que está ao nosso alcance, tá? Por quê? Porque o evangelho ele é isso, ele é muito além daquilo que a gente imagina, do que a gente pensa, sonha. O evangelho ele é, perdão, irmão, meu filho acordou aqui. Filho, vai lá pro quarto na mamãe, vai lá pro quarto na mamãe. Perdão, irmão. E aí o autor diz assim: calma, filho, calma. Né? Ai, perdão. É isso, irmãos. Essa percepção do que aquilo que a gente faz tem um alcance muito maior, né? E a gente está ministrando sobre a vida de uma pessoa com o propósito de garantir com que essa pessoa tenha uma vida eterna, né? A gente não tá aqui, não tem como foco ministrar sobre a vida de uma pessoa para tirar ela de um momento apenas ruim, né? De cuidar apenas de uma ferida, né? Cicatrizar ali, acabou, manda embora. Não, irmãos. O nosso papel, a nossa mensagem é de garantir a eternidade dessa pessoa. A garantir com que essa pessoa, que isso que foi plantado nessa pessoa, seja algo para a vida eterna, seja algo eterno, né? Não seja algo passageiro, algo momentâneo. E no ponto 3 diz assim: importantes com a dor de uma pessoa como parte da dor de toda a humanidade. Aquilo que angustia cada pessoa é o que desperta a compaixão de Deus por toda a humanidade. Atos, né, aqui a gente vê um verso de Atos 20, 24, que diz assim: todavia, não me importa, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Essas são palavras do apóstolo Paulo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A gente precisa entender, irmãos, como nós estamos ministrando, nós estamos falando, que o outro, ele é importante. Às vezes, a gente vai se deparar com situações que para nós que somos mais, às vezes, mais maduros, mais experientes, parece ser uma coisa pequena, uma coisa simples, tá? Mas às vezes, para aquela pessoa que está sentindo, aquela dor é algo muito, é algo que incomoda demais. Né, a gente às vezes, eu não sei, irmão, não sou da área da saúde, mas eu fico a imaginar que às vezes a pessoa, de tanto ter contato ali com quadros graves, né, com situações bem complexas, bem difíceis, às vezes, quando ela se depara com uma situação que aparentemente é menor, pode ser que ela talvez não, né, corte no dedo, sabe? E aí a gente perde essa sensibilidade de saber que para aquela pessoa, aquele corte no dedo, imagina, deve estar incomodando demais. Claro, aquilo, a gente não vai valorizar demais um problema, né? A gente não vai dar foco no problema de forma... Mas, às vezes, ter essa preocupação de saber, né? De lidar, às vezes é pessoa nova,
né, tá vivenciando aquilo pela primeira vez, não sabe ainda lidar com aquilo, e às vezes a gente já é mais maduro, mais cascudo, né, tá acostumado mais com umas pancadas às vezes mais fortes, e aí às vezes a gente não sabe lidar com essa dor dessa pessoa, né, ter um cuidado, claro, né, a gente precisa também saber que essa pessoa, ela também vai precisar trilhar esse caminho, né, de sobrepor a esses obstáculos. A gente não vai poder carregar né, as pessoas a vida toda, até porque isso é ruim para elas também. Mas, né, se a gente puder ter esse tato de ajudar e deixando ela, e dosando a liberdade ali para elas irem se acostumando, né, com a dificuldade, enfim, de alguma forma o Espírito Santo, né, que é essa figura que nos ajuda, ele vai nos dar esse discernimento de saber a forma certa de agir, que a gente possa realmente buscar que ele nos ajude nesse sentido, porque a gente, em muitos momentos, a gente também precisa, né, de um cuidado diferenciado, né? A gente, eu sempre me recordo do profeta Elias, quando ele, né, vivenciou aquela obra grande, maravilhosa lá, né, de ter confrontado os profetas de Baal, e aí ele, ele triunfou, né, aquela coisa, né, grandiosa, e aí do nada vem uma mulher e fala que vai matá-lo, e aí ele meio que cai em depressão, enfim, a narrativa, eu acho muito interessante, assim, essa situação, porque imagina, você vem de um triunfo grande, e aí, de repente, uma situação que aparentemente bem menor, e você não sabe lidar com aquilo, sabe? A mente humana, ela é muito complexa. Então, por isso que a gente precisa muito da ajuda do Senhor e das pessoas também, né? Para nos ajudar a compreender a melhor maneira de agir, de atuar em cada situação. E aí, aqui já partindo para a conclusão, né? Conclusão. Pessoas que têm visão missionária sentem-se incomodadas com a condição de vida de cada ser humano que vive distante da graça de Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O Atos capítulo 4, verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E é isso é muito interessante. Irmão. À medida que a gente vai compreendendo nosso papel, nosso chamado, a gente vai entendendo que a obra missionária, o envolver missionário, ele não é nem mesmo uma opção, sabe? Não é uma questão assim de optar. É uma questão de que nós estamos inseridos nesse contexto, nós fazemos parte disso. Nós somos isso. A igreja, ela é isso. Ela tem isso como uma das suas realidades de existir. É como se fosse, né, uma condição para se ser igreja. Né? Precisa ter esse viés missionário, sabe? Esse foco missionário, essa visão. E isso vai crescendo. À medida que a gente vai conhecendo o Senhor, conhecendo seus propósitos, e é muito preocupante, irmãos, quando a gente se depara com pessoas que não se importam com isso, que negligenciam isso de uma forma, sabe, assim, que não tem isso nem como uma pauta, às vezes, de oração, é muito perigoso, sabe? A gente precisa
rever às vezes muitas coisas assim que a gente às vezes talvez não tá dando tanta importância, tanto valor de algo que é tão valoroso e tão central na nossa vida enquanto cristãos. E aí, né, como esse material do pastor, ele aqui no final ele traz uma dinâmica, né? Esse material, como eu falei, ele é bem didático, e aí ele traz uma dinâmica para a gente ir trabalhando esse viés missionário em nós, essa visão missionária, esse despertar para gerarmos discípulos. E aí ele faz algumas indagações aqui, ó. Até que ponto você se importa com a condição das pessoas que estão à sua volta? Tá? Uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer, que eu preciso fazer para mim. E aí ele diz a outra pergunta: qual é a sua responsabilidade em relação à espiritualidade daqueles que vivem próximo de você? E aí ele diz algumas sugestões aqui, ó. Sugestão de ação. Faça uma lista de 10 nomes que você gostaria de influenciar com o seu testemunho pessoal como cristão. Estabeleça um horário no dia para orar especificamente por cada uma dessas pessoas. Crie coragem e oportunidade para convidar pelo menos uma dessas pessoas para acompanhá-lo, para virem à igreja junto, para virem à igreja junto. Bom, irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo um período atípico, né, em relação à questão da presença física à igreja. Mas se você puder compartilhar o link dos nossos cultos, tá, já é um papel missionário também, já é uma ação missionária. Você apresentar, às vezes até mesmo um conteúdo de uma escola bíblica discipuladora, tá? Você está apresentando um pouco daquilo que Deus tem falado e atuado no nosso meio, na nossa igreja. Isso também é ser um missionário, tá? E nós precisamos ter uma preocupação em relação a isso. Espero que ao findar desse modo, né, teremos ainda algumas aulas desse convite ao discipulado. Espero que isso possa surgir efeito em nossas vidas, nossa comunidade, e que a gente possa melhorar, que eu possa melhorar o meu papel enquanto discípulo, né, do Senhor, e enquanto foco de conquistar outros para juntos propagarmos o Evangelho, falarmos do amor do Senhor. Tá? Eu peço perdão aos irmãos talvez um pouco da dificuldade na fala. Meu filho também que acordou, e aí mas espero que isso não tenha comprometido em nada aqui a nossa aula, e você possa, né, refletir acerca desse convite, que a gente possa juntos, né, trabalharmos em prol do reino do Senhor, que esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel enquanto cristãos. Amém, irmãos? Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Amém, irmãos?